O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo recordamos o envio dos discípulos por Cristo para anunciar o reino dos céus. Então, meus amados irmãos, esse mesmo envio se renova em nós, que fomos convocados pelo mesmo Cristo, pelo mesmo Senhor, mediante da sua igreja, para dar testemunho do seu reino, com atitudes, palavras e com a própria vida. Assim nós damos testemunho. E nós estamos nesse 15º domingo do tempo comum, e a primeira leitura está bem ligada com o Evangelho. Nas missas dominicais é sempre assim. A primeira de leitura, juntamente com o Evangelho, é chamado de uma chave de leitura, que a gente possa compreender o antigo e o novo, essa fusão que aconteceu com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus amados irmãos, na primeira leitura, nós ouvimos que existe 2 tipos de profetas: Amós e Amazias. Um profeta de Deus e outro de acordo com os próprios interesses, isto é, um falso profeta. Nós ouvimos que Amós ele recebe uma missão divina. Amós recebeu essa missão de profetizar. E, meus queridos, quem é Amós? Amós mesmo, ele diz quem é ele: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Para dizer, não tenho esta origem como Amazias tem. Quer dizer, eu não sou profeta e nem filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. Nós estamos vendo que ele, então, na nossa linguagem atual, é um agropecuarista. E aí ele fala: o Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho. Olha só, para você ver, meu amado irmão, o Senhor nos convida em qualquer momento da nossa vida. Ele fala conosco o tempo todo. E nesse momento que ele estava trabalhando, foi ali que o Senhor chamou. E que o Senhor disse para ele: vá profetizar para Israel, meu povo. Então, Amós é um homem da roça, um homem simples, na nossa linguagem, um caipira, que foi convidado por Deus
a profetizar e denunciar as injustiças que estavam acontecendo em Betel. Meus queridos irmãos, nós encontramos no tempo do reinado de Jeroboão II, no Reino do Norte, no século 8 antes de Cristo. Nesse tempo do rei Jeroboão II, são tempos de prosperidade material, mas também de muitas injustiças. E Amazias é o sacerdote do santuário de Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. Foi lá que Jacó viu aquela escada dos céus descendo à terra, cheia de anjos, e ele deu o nome ali de Betel, casa de Deus. Então é lá no santuário, na casa de Deus, na cidade de Betel, que Amazias é o sacerdote. Ele é o profeta. Um homem, Amazias, um homem profundamente zeloso com os seus próprios interesses, da mesma forma também com os interesses do rei Jeroboão. O que Amazias faz com Amós? Pede que Amós retire. Amós, aqui não é lugar seu, Amós. Você vem falar certas coisas aqui que não convém. Aqui sou eu que sou o profeta aqui. Então eu quero, Amós, que você retire, saia daqui, vá para outros lugares, vai lá para o reino do sul, lá para Judá, lá você pode anunciar. E Amós diz para ele que ele é um profeta que tem uma missão divina, porque ele foi escolhido por Deus, e que ele não ia sair. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós observamos que Amazias, ele prefere continuar com o seu jeito de ser, não quer ouvir a verdade, não aceita a verdade, prefere continuar com aquele culto disfarçado, com os seus próprios interesses materiais, do que ouvir a voz de Deus. Estamos em pleno século 21, a palavra de Deus é sempre atual, e aí você vai ouvindo, meu querido irmão, que dá-se impressão que ainda hoje existe os Amós e os Amazias, os amaziados com os interesses próprios, que não está preocupado com as coisas eternas. Então, meus amados irmãos, tanto naquela época, quanto no período de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como hoje, as verdades duras e cruas são sempre difíceis de serem acolhidas. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de aceitar o Evangelho, que é uma boa notícia. Por quê? Porque mexe com a comunidade do ser humano, a comodidade de cada um, mexe com os interesses, mexe com o próprio orgulho, mexe com o egoísmo do ser humano. Porque Jesus, ele veio para nos libertar de toda a escravidão. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós mesmos nos amarramos e nos enforcamos diante do nosso orgulho, da nossa comodidade, do nosso egoísmo. Nós precisamos ter muito claro na nossa mente, como Amazias, que ele tem uma missão divina e que ele precisa cumpri-la, ainda que muitos se sintam incomodados e ofendidos,
A palavra de Deus não é para ser guardada às 7 chaves, é para ser anunciada. Tanto para a nossa conversão, como para a conversão do outro também. Então a igreja, ela tem essa missão divina de anunciar e de denunciar as injustiças. E quem é a igreja? Somos nós que somos a igreja, os sacerdotes e o povo eleito, escolhido e amado por Deus, para formarmos o quê? Uma nação santa. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Então nós, os filhos de Deus, o povo da igreja, precisamos ser fiéis à fé e à moral cristã. Nós não podemos passar uma borracha, não podemos ser pessoas incoerentes. Nós somos chamados a viver a nossa fé, bem como também a moral cristã. Tem muitas pessoas que vivem de forma dupla. Diz que tem fé, mas a moral não condiz com a realidade de quem é cristão, de quem é filho de Deus. Porque, meus amados irmãos e irmãs, os interesses de Deus e da sua igreja devem vir em primeiro lugar em nossas vidas, porque esses são os nossos interesses, porque nós almejamos o bem futuro, o bem eterno, tudo aquilo que Deus nos preparou. E aí, meus amados irmãos, nós ouvimos esse hino cristológico da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, que diz assim: o Senhor nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da união de Cristo conosco. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha que coisa bela. Nós somos escolhidos, amados por Deus antes da fundação do mundo, porque tudo isso se dá em Cristo. Deus sempre existiu, a Trindade sempre existiu. Então, na pessoa de Cristo, nós fomos escolhidos, amados por Deus, para vivermos neste mundo conforme a vontade de nosso Senhor, conforme a vontade de Deus. Aí depois a palavra continua, São Paulo nos dizendo: pelo seu sangue nós somos libertados, e nele nossas faltas são perdoadas. Tudo de acordo com a riqueza da graça de Deus para conosco. E aí a palavra continua dizendo que para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Olha que coisa interessante. Em Cristo nós somos chamados a recapitular tudo. Lembra o que é recapitular? Lá na escola, vamos recapitular a matéria. É preciso recapitular, é preciso memorizar, é preciso entender melhor. É preciso mergulhar neste assunto. Então, São Paulo está dizendo que nós precisamos recapitular tudo. Então, precisamos constantemente memorizar as coisas que Deus nos concede. E muitas vezes, amado, nós preenchemos a nossa mente, o nosso coração, recapitulando coisas que nos destroem. Olha que loucura em pleno século 21, e que nós temos a palavra na mão, temos a igreja,
As pessoas ainda preferem ficar recapitulando as mágoas, os ressentimentos, recapitulando dentro de si, porque fulano falou isso de mim, porque fulano não sei o quê, porque fulano, olha o meu orgulho, meu egoísmo, minha comodidade de não querer mudar, ficar recapitulando certas coisas que me leva para baixo, que me transforma numa pessoa amarga, doente, porque você não recapitula as coisas do Senhor. Por que você não preenche a sua vida com a graça de Deus? Por que ficar recapitulando aquilo que não lhe faz bem, que te mata? Então, meus queridos irmãos, por isso a importância dos missionários conhecer a palavra, porque senão, o que acontece? Aí você chega na casa de alguém para levar essa boa notícia, cheio de alegria, e esse alguém, eu gosto sempre de dizer, para que você possa entender, para desenhar mesmo, talvez alguém da sua família, talvez até seu próprio filho. Aí você chega todo animadinho, veio à missa, aí vai chegar em casa querendo anunciar, e a pessoa não está disposta em ouvir, ela não quer ouvir, ela não quer saber de uma boa notícia, ela não quer recapitular na sua vida aquilo que lhe preenche de graça, aquilo que transforma o seu coração. Ela quer ficar na mesmice. Aí você resolve, na sua inocência, aplicar um sermão. Aí que a coisa piora mesmo. Jesus envia os seus discípulos, que somos nós, para transformar do jeito que Ele nos ensina, de forma muito pacífica e coerente. E aí acontece que o próprio Senhor, Ele diz para nós: vocês não serão bem-vindos em todos os lugares, vai ter casas que vão rejeitar vocês. O que é casa? Pessoas, bem como também famílias, que vão rejeitar vocês. Vocês são preciosos para mim, mas nem todos são assim. Então, para que você não volte para casa e recapitulando que aquela família não te recebeu, que aquele irmão, que aquela irmã não te recebeu, e ficar ali com mimimi, recapitulando essas coisas que não lhe faz bem, o Senhor diz: sacode a poeira dos pés. Quer dizer, não leva nada daquilo, deixa para trás, vai para frente, segue em frente. Você vai encontrar outro que vai te acolher, que vai te dar hospedagem, e que vai querer ouvir a palavra. Mas não fique preso no passado, viva o presente. Então o Senhor nos ensina a sermos seus missionários, porque os missionários de nosso Senhor Jesus Cristo têm um estilo de vida completamente diferente desse estilo de vida mundano. É isso que você tem que entender, meu querido irmão. E é por isso que você fica recapitulando coisas erradas, porque você quer um estilo de vida de acordo com as propostas indecentes do mundo. E não é isso que Jesus nos oferece. Jesus diz para os seus: leva o cajado e as sandálias nos pés, o restante nada de levar mais, inclusive nem um punhado de roupa, leva só mais uma túnica. A que você estiver vestido e outra, mais nada do que isto. Quer dizer, Jesus nos propõe
uma vida de desapego. O que é desapegar? Mesmo eu sabendo que eu preciso dos bens materiais para a minha sobrevivência, mas eu sou desapegado deles, eu não fico preso a isto. Porque o discípulo tem direito ao seu salário, ao seu sustento. E nós, enquanto filhos e filhas de Deus, nós somos hospitaleiros, nós hospedamos os irmãos e irmãs em casa, nós oferecemos aquilo que nós temos para o outro. Nós não somos um povo egoísta, um povo avarento, um povo mesquinho. Não, quem diz que isso é coisa do mundo. Nós somos esse povo que sabe viver em fraternidade. Jesus nos envia em 2 a 2. O que é 2? É comunidade. É eu aprender a conviver com o outro. É minha conversão. Conseguiu entender? Por isso que Jesus manda de 2 em 2. Não é para você ficar no mundo sozinho. É para viver em comunidade. O chamado é individual, o meu sim é individual, ele é bem pessoal. Deus me chama e eu dou meu sim. Só que a minha vivência, a nossa vivência, ela é comunitária. Então Jesus já manda em 2 para você aprender a conviver com o outro, aceitar o outro e aprender com o outro. Então é a nossa própria conversão, nossa própria vivência, enquanto filhos do alto. Então, quer dizer, o outro, ele é apoio na minha vida, bem como também o outro dá testemunho daquilo que eu falo, porque eu estou falando de alguém que ele também conhece, que é Jesus Cristo. E assim nós somos chamados a viver em comunidade como irmãos. Não é para nós ficar agarrando um ao outro, esmagando uns aos outros. Jesus quer que nós amemos uns aos outros, não amassemos uns aos outros. Jesus está dizendo para nós que o outro não é o meu inimigo, o outro é o meu amigo. O meu inimigo é Satanás. E tanto é que ele manda: vai e expulsa todos os demônios. Eu vou dar poder para vocês expulsar os demônios. Eu não dei poder para vocês expulsar os irmãos, dei poder para vocês expulsar os demônios. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos filhos do alto. Deus nos capacita, nós somos marcados. Aí São Paulo aqui na carta aos Efésios, como o padre estava falando, nós fomos marcados com o selo do Espírito Santo. Então, se nós somos marcados com o selo do Espírito Santo, é para sermos diferentes. Nós não somos mais um nessa sociedade, nós somos o povo de Deus, em meio dessas injustiças, para anunciar o Evangelho, a boa notícia, para aqueles que querem ouvir. Não é uma imposição, é para aqueles que querem ouvir essa boa notícia. Então, em primeiro lugar, somos nós, depois os outros, os afastados, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, e que nós vamos também anunciar o Evangelho da salvação. Porque quem nos salva não são os homens, quem nos salva é Jesus Cristo, é Ele que nos salva. E tudo isto que nós recebemos, que fomos marcados pelo Espírito Santo, é penhor da nossa herança para a redenção do povo que Ele adquiriu, o povo que Ele adquiriu. Nós observamos na Sagrada Escritura que Deus adquire um povo, e nós fazemos parte deste povo que Ele adquiriu. Para quê? Você ficar aí de boca aberta para os céus? Vai esperar cair alguma coisa na tua boca? Não,
é para o louvor da sua glória. Então nós somos esse povo escolhido por Deus para o louvor da sua glória. Esse povo santo, esse povo que vive de forma diferente neste mundo, e que esse jeito nosso de viver incomoda muitos amazias, porque muitos amazias estão amaziados com os interesses do próprio mundo, com os interesses dos próprios governantes, com interesses dos seus próprios bens econômicos, com seus interesses sexuais, com seus próprios interesses. Enquanto nós somos esse povo de Deus, que Ele foi lá, na tua simplicidade da sua vida, no seu jeitinho todo especial de viver, lá também no seu trabalho, Ele foi lá e te escolheu, porque você é um homem, uma mulher dele, e você deu o seu sim. Hoje é dia de São Bento, esse monge da igreja, São Bento, que fundou a ordem dos beneditinos. E ele tem uma frase muito conhecida e que nós precisamos carregar para a nossa vida como discípulos e missionários. Ele diz para os seus irmãos: ora et labore. Ele diz: oração e trabalho. É assim a vida do cristão. Nós não trabalhamos e oramos, nós oramos e trabalhamos. Por isso que Deus fala conosco o tempo todo, assim como Ele falou com Amós. Porque Amós fez do seu trabalho uma oração. Você já viu aquela pessoa que quando está lavando as louças, faz do seu trabalho uma oração? Talvez seja você, ou seja a mamãe, está ali lavando as louças, ouvindo ou cantando, feliz da vida, fez do trabalho uma oração. Mas você já viu também aquela pessoa, que talvez seja a mamãe, que fez do trabalho, da lavando as louças, o inferno, xingando, falando: mais uma vez fazendo isso é cansativo, brigando com todo mundo. Você já viu isso também? Aí a coitadinha da mamãe acha que Deus vai ouvi-la. Não, quem está ouvindo é o capeta, não é Deus. Aí depois ela fala assim, como ela não recapitulou as coisas de Deus: Deus nunca me ouve, estou numa vida tão difícil porque Deus não me ouve, parece que esqueceu de mim. Claro, a vida não é coerente. Ela acha porque ela reza um Pai Nosso, ou talvez porque vem até a missa, que a vida continua do mesmo jeito. Não. A nossa vida deve ser mudada a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos permanecermos da mesma forma. Você veio, ouviu a palavra, recebe Jesus Cristo na sua vida, você não pode sair daqui sendo a mesma pessoa, porque senão você está sendo incoerente consigo mesmo. Não é com Deus, não. Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. É incoerente consigo mesmo. Você é uma pessoa bipolar, porque a sua fé não condiz com a moral cristã, com a vida cristã. Então, meus amados, nós temos que nos revestir da graça de Deus. Nós fomos marcados, selados, quer dizer, impressos no coração de Deus pelo seu próprio Espírito. Olha o que Deus concede para nós. E aí eu vou ficar recapitulando coisas do inimigo na minha vida? Meu querido, está na hora de acordar, né? Por favor.
Vamos recapitular as coisas de Deus, as coisas boas da vida, vamos nos preencher de coisas boas. Sai desse mimimi, sai desta vida que não acrescenta nada. Aceita Jesus Cristo na sua vida. Aceitar Jesus Cristo é se converter a cada dia, tá bom? Não é como os nossos irmãos que já, me converti, encontrou com Jesus ali na esquina, se converteu. Aí depois, mete o pau em nós, mete o pau nos outros, diz que encontrou com Jesus. Que Jesus é esse? Jesus não manda nós brigarmos com ninguém, Ele manda nós amarmos o inimigo. Então, meus queridos, está na hora de mudarmos nosso jeitinho de ser, porque nós almejamos algo muito maior. Se Deus já nos escolheu antes do mundo, então você imagina o que Ele preparou para nós. Se tudo isso que Ele preparou é belíssimo, é lindo, nos encanta, nos fascina, eu fico pensando, o que será que Ele reservou para mim? Além de tudo isso, deve ser algo muito maior. Então, meus amados, peçamos a intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe, a Mãe das vocações, que ela possa interceder junto do seu Filho Jesus Cristo, que nós possamos viver, recapitular a cada momento da nossa vida a palavra da salvação. Amém.